Olá, amigos! Aqui vai o nosso abraço, a nossa alegria, sempre renovados por estarmos juntos aqui mais uma vez para a gravação de um programa A Caminho da Regeneração e também mais um vídeo do canal YouTube da Editora do Fogo. O programa A Caminho da Regeneração, da Rádio Boa Nova, vocês vão encontrar disponível tanto online como offline os programas anteriores na grade da rádio. E os nossos vídeos sempre aqui no nosso canal do YouTube e também vocês vão encontrar os links disponíveis para os vídeos na nossa página de Facebook, ok? Hoje estamos dando continuidade ao estudo do segundo livro da trilogia Regeneração, Checkmate nas Sombras, a Vitória da Luz. O primeiro livro, Futuro Espiritual da Terra, o terceiro, A Decisão. Vocês vão encontrar vídeos feitos com o médium da obra, Samuel Gomes, sempre presente e nos apoiando aqui como amigo querido. E aí, Samuel, tudo bem? Tudo ótimo. Desejando aí muita paz no coração de todos. Então, gente, semana passada nós estudamos o capítulo 8 desse livro e hoje nós vamos estudar o capítulo 9, Reflexões Profundas. Semana passada nós falamos sobre a aeronave que veio de Júpiter para fazer o transporte de degredo planetário dos habitantes da Terra que estão incursos nesse degredo. E hoje nós vamos continuar falando sobre este tema, que é o capítulo seguinte, né, ao da semana passada, onde Clarencio passa algumas orientações para André Luiz. Nesse momento em que eles estão narrando aqui na obra, eles estão do lado de fora da colônia de Nosso Lar, recebendo várias naves com um porte bem menor, que segundo André Luiz se comparariam às nossas maiores aeronaves que nós temos, e uma outra nave especificamente bem fora do contexto das que André Luiz conhece, de Júpiter, que ele fica extasiado com a questão da nave explicada no nosso programa anterior. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos espíritos que estão sendo encaminhados a Nosso Lar para um primeiro atendimento e aí a gente depois vai dando desenvolvimento no tema da obra. André Luiz comenta o seguinte: os espíritos necessitados foram encaminhados a setor previamente preparado para acolhê-los. Das naves menores, assim designadas, se comparadas à monumental nave central, desciam também grandes grupos de seres recolhidos, apresentando-se com fisionomia desfigurada, com carantonhas monstruosas, caracterizadas pela mitologia como verdadeiros seres diabólicos. Vimos que cada um deles era colocado em câmara-leito, adaptada para acolhê-los, mantendo a mesma condição psíquica. Foram separados e agrupados em quartos diferentes, com número adequado de pacientes, e a partir dali estariam sempre acompanhados por um membro de nossa equipe e um dos espíritos de Júpiter. Vamos dar uma paradinha aqui, Samuel. Minha primeira pergunta é por que mantendo a mesma condição psíquica em câmaras-leito? E qual que era a finalidade desse isolamento? É porque eles não podem, como a colônia Nosso Lar, ela adaptou para receber esses espíritos. Imagina que a colônia Nosso Lar não recebia espírito desse nível de perturbação. Então, é um tipo de trabalho que requer mais controle. Porque imagina esses espíritos soltos, né? Então, porque mudou tudo. A colônia trabalhava para a reencarnação, agora a colônia tem que ajudar no exílio de espíritos. Então eles tiveram que adaptar tudo de novo. E são espíritos extremamente perturbados. Se eles tiverem um pouco de consciência, eles perturbam. Eles têm que manter um certo padrão de isolamento mental e adormecimento para que eles possam ser simplesmente transportados. Eles não podem ter consciência desperta. Então eles estão isolados para a proteção do ambiente de Nosso Lar e não para favorecer a condição íntima deles. Não. Porque eu pensei assim, se eles estão numa câmara-leito, por que não poderia ter uma vibração
um pouquinho melhor do que a deles para favorecê-los? Não, porque ali é um trabalho só de transporte. Acolhe e transporta. Não tem objetivo de fazer tratamento para reencarnar, porque eles não vão reencarnar mais no planeta Terra. Eles vão ser levados para um planeta novo. Por isso que eles estão separados e agrupados em quartos diferentes. Será que esses quartos também tinham isolamento? Todos. Do tipo assim, os mais perturbados num quarto, porque aquele quarto tinha algum aparato? Todos eles são isolados porque a condição psíquica deles não podem afetar o nosso lar. O nosso lar não é uma colônia para receber espíritos desse nível. Ali foi feito especificamente nessas colônias um trabalho de ajustamento para o trabalho de translado. Então, é um trabalho que muda o padrão da colônia, pelo menos transitoriamente, já que o objetivo é fazer esse deslocamento dos espíritos da Terra para outro planeta. Interessante porque André Luiz fala que da grande nave não saiu ninguém, que ela estava ali para poder fazer somente o transporte e entregá-los, né, ao Cristo planetário que ia recebê-los lá. André Luiz comenta o seguinte: depois de cooperar com a equipe de transporte dos irmãos adormecidos, aproveitei a companhia de Clarencio para tirar algumas dúvidas que pairavam em minha mente. Aí vem algumas dúvidas deles, um punhado, que também acabam sendo nossas. Que bom que é assim, né? Como se faria essa transição? E essas definições de responsabilidades, muito superiores até mesmo à direção de nosso lar, como se deram? Houve a participação direta de Jesus nessas determinações? Quando isso aconteceu? Nessa hora, lembrei-me de uma passagem específica do Evangelho, na qual Jesus afirmava claramente que nenhuma das ovelhas do Pai que lhe fora confiada se perderia. Como ficaria essa condição, uma vez que esses irmãos seriam deslocados da terra e estariam subordinados a outro Cristo? Ou seja, na verdade, são 5 perguntas importantes que a gente vai discutir aqui no nosso programa. Mas vamos lá. Como se daria essa transição, Samuel? Ou seja, essa saída do nosso orbe e a ida para o outro? Aí é cooperação, trabalho de cooperação, como fazem. Imagina um preso político, um preso de alta periculosidade que está nos Estados Unidos, tem que ser entregue no Brasil. Imagina as polícias, é a mesma coisa. Há uma cooperação de administração, há uma cooperação de segurança. Então, agora imagina, não é só o planeta Terra que faz o trabalho. Pelo contrário, o planeta Terra e as colônias do planeta Terra só faz o trabalho em relação ao planeta. A recolher. Quem vai fazer? Aí entra numa jurisprudência, um nível de responsabilidade de quem tem mais para oferecer. Então, e é lógico que o planeta Terra, com esse tipo de experiência, tem muito a receber, a aprender, né? Quantas coisas vão aprender com esse trabalho de cooperação desses companheiros que estão na frente, já estão bem à frente da história planetária, né? Vamos lá. Clarencio explica o seguinte: essa transição será coordenada entre os Cristos e seus prepostos dos 2 orbes diretamente envolvidos, e foi estabelecida em reuniões do espaço distante de nossa colônia. Essas reuniões ocorrem com muita facilidade em se tratando de seus espíritos, mas temos limitações em se tratando de entender a dinâmica dessas atuações, uma vez que em nada se parecem com as nossas. Nas limitações em que nos estamos ainda muito distantes da condição de pureza na qual eles se encontram. Então foi um trabalho de equipe dos 2 orbes coordenado pelos 2 Cristos. Porque você vê que as coisas não são feitas
aleatoriamente. Vou chegar aqui, vou exilar espírito, vou levar para o planeta, chego lá e empurro jogo os espíritos lá. Não, o universo ele é muito organizado, ele é baseado em cada vez mais administrações. As coisas não são aleatoriamente pelo acaso, as coisas são determinadas por inteligências, por organizações que agora nós estamos nos ajustando a isso. Hoje você entra no país, o tanto de estruturas que você tem que responder, é uma administração. Você não chega, vou entrar no país, lógico que tem as suas entradas não oficiais. Mas dentro de um parâmetro existe, lógico, ainda esse tipo de perspectiva tem que melhorar muito. Por quê? O que tem que se baseado nisso é o amor, a fraternidade. Um companheiro que chega, ele tem que ser bem acolhido, tanto quanto o companheiro que vai, né? Tudo isso ainda vai ter uma qualidade muito grande no planeta Terra. E nós, em relação aos outros planetas, nós estamos falando de imigração e emigração dentro do planeta. Imagina quando isso for uma imigração interplanetária, onde nós podemos adentrar num planeta, e é lógico, os planetas, imagina os habitantes da Terra indo visitar um planeta. Eles têm que se adaptar às condições morais. Eu não posso chegar lá simplesmente... Alimentares. Olha, você vai para a praia. O que nós fazemos? Deixamos uma marca, sujeira, o que nós deixamos, né? Imagina, o planeta Terra vai chegar nós não podemos fazer o que nós fazemos aqui, nós temos que ser educados. E é interessante, muitas vezes, o brasileiro, quando vai num país mais organizado, como que eles se comportam em linhas de ajustamento com facilidades. Eles vivem num padrão de respeitabilidade às leis de trânsito, leis disso. Aí chega aqui, volta tudo de novo, um desrespeito às leis, um desrespeito ao ambiente que nós, né? Como é que nós temos que mudar muito ainda, gente? Como que a gente tem uma noção muito falsa de organização, de respeito ao planeta, respeito às qualidades dos ambientes do planeta. E nós vamos ter que mudar alguns parâmetros nesse sentido. Por aí afora, né? É interessante porque o versículo citado, né, a referência citada de nenhuma das ovelhas se perde, muitas pessoas têm essa sensação de que os que estão sendo degradados, entre aspas, expulsos do planeta, que não é isso, tá? Clarencio comenta uma coisa muito interessante. Quanto à expressão evangélica que você pensou, ela não está circunscrita à responsabilidade pessoal de Jesus. Em relação aos cristos, podemos afirmar com naturalidade que eles, apesar de terem uma individualidade como nós mesmos, vivem como se fossem um só, assim como estão em comunhão com o Pai quando afirmam que eu e o Pai somos um. Para nós, Jesus é o exemplo vivo de amor, e os espíritos que lhe foram confiados continuam ainda sob a guarda de um igual seu em outro orbe. Você vê, é como se você hoje tivesse um irmão. Então o irmão, ele desencarna, o filho dele vai lá para casa. Tem que ser a mesma coisa. É como se fosse seu filho. Eu tenho que acolher e educá-lo do mesmo jeito. Assim, Jesus, aquelas ovelhas se perdeu. Para Jesus não, porque ele vai estar na mão de outro Cristo, que vai ter o mesmo objetivo, a mesma metodologia de educação. Então é como se isso não alterasse. Nenhuma ovelha se perderá de lugar nenhum. Vai estar na mesma condição de visão, educação, de amparo, coisa muito natural em todas as circunstâncias. Nós nos ajustamos a um padrão de educação superior. Nós é que vamos entrar no eixo. Não são os espíritos que já estão no eixo que precisam entrar no eixo. Entrar na nossa vibe. Nós é que vamos entrar no eixo deles e ter uma consciência cada vez maior. É como dizem, tem planetas, por exemplo, que os filhos não são filhos dos pais, os filhos são filhos de todos os pais, de todas as mães. Se um filho sai na rua, o outro pai cuida como se fosse dele. Aqui ainda não é assim.
Mas vai chegar um dia que não vai ter perigo um filho sair de casa. Porque todo mundo tem o mesmo olhar para ele. Ainda não é assim aqui, porque o grau de animosidade, de exploração, de maldade ainda predomina um pouco sobre os padrões humanos. Mas hoje um menino sai na rua e perde. Há um consenso de auxílio a ele. Quem está do lado já acolhe. Calma, meu filho. Nós vamos procurar. Nós vamos achar. Há um sentimento amoroso nesse sentido. Talvez no passado não fosse assim. O menino saiu e perdeu, já era. Porque nós não sabemos onde vai parar esse intuito. Como existe ainda almas ainda primitivas que trocam filhos em hospitais, ou então tomam, existe seus padrões de desequilíbrio nesse sentido? Existe, mas não é uma visão coletiva. Coletivamente, as pessoas são mais abertas ao auxílio do que à maldade. Já estão mais abertas a se sensibilizar pela dor do outro, né, Samuel? Isso mesmo. É por aí. Samuel, tem um aspecto aqui nessa questão dos Cristos que foi introduzido por André Luiz, que eu queria que você conversasse conosco sobre ela. No que se refere ao trabalho de despertar espiritual que lhes cabe operar, essa ação se dá mais no início da criação planetária, referindo ao trabalho dos Cristos planetários, tá? Da evolução do princípio inteligente e nas primeiras caminhadas até que entrem na sua condição humanizada e comecem a ter também certo grau de responsabilidade nesse trabalho de desenvolvimento consciencial. Na medida em que crescem e assumem as rédeas da própria caminhada, como ocorre conosco hoje, esses representantes celestes vão se afastando desse papel de orientação mais direta, transferindo essa função a outras mãos, dando oportunidade a outros espíritos de graus diversos de evolução superior de atuarem nessa orquestração de amor e trabalho em que nós mesmos nos incluímos. Isso aqui quer dizer que uma hora nós vamos estar em tal ponto evolutivo que Jesus se afasta? Sim, porque o trabalho de uma mãe com um filho, uma coisa é um bebê, quase praticamente exige dela o quê? Uma presença constante. Na medida que a criança vai crescendo, o que vai acontecendo nesse intercâmbio de responsabilidades? Esse intercâmbio de responsabilidade vai diminuindo por parte da mãe. E o que a mãe faz, por exemplo? O menino está na escola. Quem que é responsável pelo menino? A diretora, os professores. Então, esse papel vai sendo o quê? Ampliado para outras mães, e a própria mãe começa o quê? A ficar mais afastada. Agora o menino fez 18 anos, imagina uma mãe em cima do menino de 18, 19, 20 anos. Aí... Não precisa imaginar, não. A gente não faz isso. Né? Um menino de 20 e tantos, de 30 e tantos. Mãe nenhuma hoje faz isso. Mesmo que fique o contato de responsabilidade das escolhas do filho, cada vez menos. Não tem como. O afastamento ele é natural. Agora imagine espiritualmente falando, né? Muitas pessoas não compreendem, por exemplo, um princípio inteligente que nasceu no mineral na Terra, ele não vai atingir a humanidade do planeta Terra, não tem como. Porque demora bilhões. Né? Então o pessoal fala assim, o homem do planeta Terra, o homem primitivo do planeta Terra. O homem primitivo do planeta Terra não é do planeta Terra, é de outros planetas, mas que ele adentrou a condição de humanidade no planeta Terra. Então, quando o planeta Terra construiu a possibilidade de ter um sistema nervoso primitivo, quantos espíritos foram trazidos de várias regiões interplanetárias para ajustar-se àquelas condições? Aí desenvolveu a razão. Outros tantos, então, sempre vai ter espíritos de outros planetas no planeta Terra, que é como se fosse uma escola. A Terra atingiu um grau de escola, todos os alunos que estiverem nessas condições podem vir. E vem. Então, extraterrestre é o que tem mais no planeta Terra. Só que a gente não sabe. Não dá para você dimensionar. O pessoal acha que evoluiu, o princípio inteligente evoluiu no planeta Terra, virou humano. Não. Os germes, no livro dos Espíritos fala, os germes estavam ali.
davam desenvolvimento, eles traziam aqueles germes, entre eles o humano, precisando apenas de um sistema nervoso pronto para entrar. Agora chega uma hora que nós estamos em transição, quantos espíritos que eles chamam de índigos e cristais, essas crianças aí, vieram de outros planetas, vieram realmente, são feito um intercâmbio, como a gente faz os intercâmbios aqui, são intercâmbios interplanetários, os espíritos que condições podem entrar aqui, eles chegam, e os que não podem ficar aqui vão embora para outro planeta. E essa questão de Jesus delegando a outras mãos o governo da Terra, chegando inclusive aqui a comentar dos seus assessores mais diretos, que a gente tem notícias através das obras de Chico, né? Ismael, Elio e outros tantos. Até porque esses espíritos administram nações, qual que é o passo posterior? É administrar planeta. Eles precisam assumir, e quem está assumindo isso vai administrar, sei lá, sistemas solares, vai administrar, imagina um Cristo que administra o sistema solar, é diferente de um Cristo que administra o planeta. Então, se Jesus também cresce nas suas responsabilidades em níveis universais, e aqueles que estão no setor de responsabilidade abaixo assumem aquilo que antes outros espíritos assumiam. Isso em todas as esferas de responsabilidade da vida. Isso mesmo. Então não tem que estranhar. Agora, a nossa cota de responsabilidade é que é importante nisso. Porque o próprio homem tem que administrar o seu próprio mundo interior, que é um planeta pessoal. Na medida que você vai crescendo moralmente, você precisa de menos tutelares. Não tem como, não tem a menor dúvida que Jesus ele quer que nós sejamos espíritos irmãos dele. Nós mesmos temos que chegar, já não vos chamo servos, já vos chamo de amigo. Por quê? Ele não quer pessoas adoradores, ele quer cooperadores. Ele quer espíritos que estejam amadurecidos ao ponto de caminhar com os próprios pés e possam assumir a sua responsabilidade. Vai chegar uma hora que nós vamos ficar menos dependentes de espírito, o mundo de regeneração e o mundo ditoso. Quem coordena a maturidade são os próprios espíritos. Você precisa de menos orientação de fora e mais desenvolvimento interior. Numa fase anterior, não. Você precisa de professores. Você estuda lá no primeiro grau, lá, os alunos, né? Assim, a dependência de professor é muito grande. Você vai subindo no segundo grau, os professores ainda. Mas a gente já tem mais autonomia. Agora, na universidade não tem jeito não. O professor chega lá, dá a matéria, se vê. Você que tem que fazer a produção, né? Por que tem o TCC? Porque a produção é do aluno. Aí, mestrando, vai ser difícil no mestrado, você vai ficar dependendo. Orientador, quando... Isso aí, ó, te encontro mês que vem. Não é assim? Porque ele é professor também. O próprio mestrando já é professor de quem está na faculdade. O cara da faculdade está dando aula nas escolas. Porque são menos dependência, mais produção pessoal. Assim também espiritualmente. Senão vamos ter que atingir nossa maturidade e largar o pé de Jesus, dos Cristos. Tá difícil de imaginar. Mas tem que largar, ué. Não é assim? Esse negócio de falar assim, Jesus, meu filho, larga meu pé, já fiz a minha parte. Tem que fazer a sua. Ô Samuel, tá difícil para largar o pé dos filhos aqui. Imagina abrir mão de Jesus, vai ser difícil. Tem que amadurecer, não tem como não. Né? Até porque a maturidade espiritual de quem vai reencarnar espiritualmente, um filho, né? Ele chega uma hora que ele não precisa muito de orientação externa, não. Ele vai ter que seguir os próprios caminhos. Como nós seguimos o nosso. Né? Gente, estamos terminando o nosso programa, nosso vídeo de hoje, né? Isso aí, desejando a todos muita paz no coração. Tenham uma belíssima semana, fiquem com Deus e até a próxima.